Bom dia, pessoal. Espero que esteja tudo bem com vocês aí. Aqui comigo também tá tranquilo. Sei que é uma situação chata aí para todo mundo, mas fiquem tranquilos, não entrem em pânico. A gente tá aí praticamente já no 8º dia, né, de quarentena. Segunda-feira passada a maioria de vocês não foram para aula presencial, mas não há motivo para pânico. Logo, logo tudo passa e a gente volta com as aulas presenciais. Tudo volta ao normal, beleza, galera? Espero que vocês estejam cumprindo as recomendações aí de higiene, de isolamento, e vai dar tudo certo. Então, como provavelmente vocês tiveram já a semana inteira passada, as aulas estão sendo à distância, né? Vocês estão tendo videoaula e fazendo as atividades do plural, tudo continua normalmente. Então, como é que vai funcionar a aula de hoje? A aula de hoje eu vou fazer uma revisão bem rapidinha dos tópicos da aula anterior. Vou fazer com vocês o plural da semana passada. Vou refazer aqui, corrigir com vocês. E vou dar início então o próximo assunto que a gente vai estudar, que é o módulo 8, caderno 2 de vocês. Eu acho que vocês têm acesso a ele online, para quem quiser acompanhar. A gente não vai fazer as atividades, prefiro fazer elas presencialmente com vocês, principalmente porque tem muita atividade prática e a gente vai fazer elas assim que retomarem as aulas presenciais. Mas a gente já consegue adiantar todo o conteúdo teórico. E a aula de hoje vai falar sobre cores, sombras e eclipse. Então, pessoal, para começar então com a revisão, o que a gente viu na aula anterior? Alguns dos assuntos que a gente viu. A gente viu o que é fonte primária e fonte secundária. Fonte primária é aquela que tem luz própria, fonte secundária é aquela que reflete a luz. A gente viu o que são fontes pontuais e fontes extensas. Pontuais são aquelas pequenas que podem ser representadas como um único ponto. Fontes extensas são aquelas maiores, sendo assim como se fosse um conjunto de infinitos pontos. Eu comentei com vocês que o Sol, apesar dele ser muito grande, como ele está muito distante da Terra, para uma pessoa só aqui na Terra ele acaba sendo considerado como uma fonte pontual. Mas hoje, ao longo da aula, a gente vai ver que em algumas situações ele pode ser considerado como uma fonte extensa. A gente falou sobre pincéis de luz. A gente viu o cilíndrico, o cônico e o cônico divergente e o cônico convergente. O cilíndrico, vocês lembram, é aquele no qual os raios de luz são paralelos entre si, como um laser. O cônico divergente é aquele no qual os raios de luz afastam-se uns dos outros, né? Eles divergem uns dos outros. E o cônico convergente é aquele no qual eles convergem para uma mesma direção, ou seja, eles se aproximam. Continuando, então, a gente viu também sobre os meios ópticos, transparentes, translúcidos e opacos. Meio transparente é aquele no qual a luz consegue atravessar e a gente consegue observar a fonte de luz com nitidez do outro lado. O meio translúcido é aquele no qual a luz atravessa, mas a gente não consegue enxergar com nitidez a fonte de luz que está do outro lado, depois que ela atravessa o meio. E o meio opaco é aquele meio de luz que é aquele meio pelo qual a luz não consegue se propagar. Como exemplo aqui eu trouxe uma parede. Então são conceitos bem simples de serem trabalhados. Eu acredito que vocês não tenham tido dificuldades para fixar. E para finalizar a aula a gente viu sobre os princípios da ótica geométrica. O princípio da propagação retilínea da luz é aquele que diz que a luz se propaga em linhas retas, por isso que eu estava desenhando os raios de luz como linhas. Beleza, pessoal? A luz sempre vai se propagar de forma reta. O princípio da independência dos raios de luz, aquele que diz que um raio não interfere no outro quando eles se cruzam. Então não há interferência, por isso a gente diz que eles são independentes. E o último foi o princípio da reversibilidade da luz, que a gente vai ver mais para frente com cuidado, que é aquele que trata dos espelhos, que a luz ela reverte quando atinge os espelhos. Beleza, pessoal? Isso foi uma revisão bem rápida aí dos conceitos da aula passada, para a gente conseguir corrigir a tarefa do plural maestro. Então vamos lá, questão número 1.
Perguntei aqui, ó, sobre os conceitos básicos da ótica, assinale a alternativa correta. A. A Lua não é uma fonte de luz, pois não produz luz própria, somente reflete a luz do Sol. Pessoal, realmente a Lua não produz luz própria, mas ela reflete a luz do Sol, portanto ela é considerada uma fonte secundária de luz. E portanto ela é uma fonte, então a alternativa está errada. B. Uma fonte de luz primária é aquela que reflete todas as cores da luz. Não tem nada a ver, pessoal. Uma fonte de luz primária é aquela que emite luz. Não precisa ser necessariamente todas as cores e ela não precisa refletir, ela emite luz própria. Alternativa C, que é a correta. Fonte de luz secundária é aquela que não tem luz própria, mas emite luz refletida. Exato. E a alternativa D, o Sol é um exemplo de fonte secundária de luz. Tá errado, né, pessoal? Ele é uma fonte primária porque ele tem luz própria. Questão número 2. Sobre os conceitos básicos da ótica, assinale a alternativa correta. Uma fonte de luz pontual é aquela composta por infinitos pontos de luz individuais. Não, pessoal. Essa é a fonte de luz extensa. Uma fonte de luz extensa é uma fonte de luz grande, podendo ser representada como um conjunto infinito de pontos luminosos. Exato, pessoal. Essa é a definição de luz extensa, alternativa B, correta. C. O Sol é considerado uma fonte de luz extensa para quem está aqui na Terra. Correto, pessoal. Errado. Perdão, pessoal. Está errado. Para quem está aqui na Terra, uma pessoa só é considerado uma fonte de luz pontual. D. As fontes de luz extensa podem ser representadas por um único ponto. Errado. Ele é um conjunto de diversos pontos, né, pessoal? Alternativa B, então. Questão número 3. Sobre os pincéis de luz, assinale a alternativa correta. A. Um pincel de luz divergente é aquele no qual os raios de luz tendem a se distanciarem uns dos outros. Correto, né, pessoal? Como eu mostrei lá o exemplo do farol, o pincel de luz é divergente é aquele que os raios tendem a se distanciarem. B. Pincel de luz convergente é aquele no qual os raios de luz tendem a se distanciarem. Não. No convergente, eles tendem a se aproximarem, né, pessoal? O pincel de luz cilíndrico é aquele no qual os raios de luz tendem a se aproximarem uns dos outros e se encontram no mesmo ponto. Errado, pessoal. No cilíndrico, eles estão paralelos. E a alternativa D. Um pincel de luz é um pincel de tinta equipado com uma lanterna de alta potência. Nada a ver essa questão, né? Alternativa aí fácil para vocês excluírem. Próxima questão, pessoal. Sobre os diferentes meios ópticos, assinale a alternativa correta. A. Um meio opaco é aquele no qual a luz se propaga. Consegue se propagar, mas não é possível ver com nitidez a fonte de luz depois que ela atravessa o meio. Não, né, pessoal? O meio opaco é aquele no qual a luz não consegue se propagar. Essa definição aí é a definição de meio translúcido, né? Então, alternativa B. Um meio transparente é aquele no qual a luz consegue se propagar, mas não é possível ver com nitidez a fonte de luz depois que ela atravessa o meio. Não, né, pessoal? De novo, essa é a definição de meio translúcido. Meio transparente é aquele que a luz consegue se propagar e é possível sim ver com nitidez a fonte de luz. C. O meio translúcido é aquele pelo qual a luz não consegue se propagar. Errado. Essa é a definição de meio opaco. Vamos para a alternativa D agora, que é a correta. Um meio translúcido é aquele no qual a luz consegue se propagar, mas não é possível ver com nitidez a fonte de luz depois que ela atravessa o meio. Exato. É o exemplo daquele vidro translúcido que eu mostrei que tinha rosa atrás dele, a gente não consegue enxergar com nitidez. Quando vocês voltarem para as aulas presenciais, se vocês repararem, o vidro da janela de vocês, ele é um meio translúcido. A luz atravessa ele, mas você não consegue enxergar com nitidez do outro lado. Se tiver uma pessoa lá, você sabe que tem uma pessoa, mas você dificilmente vai conseguir identificar quem é essa pessoa. Esse é um exemplo de um meio translúcido. A próxima questão, sobre os princípios da óptica geométrica, assinale a alternativa correta. O princípio da propagação retilínea da luz nos diz que os raios luminosos se propagam em linhas retas. Correto, né, pessoal? Isso é muito fácil. Alternativa B. O princípio da independência dos raios de luz nos diz que, ao se cruzarem, dois raios de luz distintos interagem entre si e ocorre uma interferência. Errado, pessoal. Os raios não interagem entre si.
por isso que eles são independentes. O princípio da reversibilidade da luz nos diz que a luz proveniente do Sol é reversa em relação à luz produzida por lâmpadas artificiais. Nada a ver isso aqui, pessoal, faz sentido nenhum. Alternativa D, o princípio da propagação retilínea da luz nos diz que os raios luminosos se propagam em curvas. Pelo contrário, pessoal, se propagam em linhas retas. Alternativa correta, então, a alternativa A. A questão bônus, que é sobre o assunto da aula de hoje, ela diz lá, sobre as diferentes cores da luz, assinale a alternativa correta. A luz preta é composta por todas as cores. Essa alternativa, pessoal, está errada. Eu coloquei errado lá o gabarito, mas não se preocupem, na hora de computar na nota de vocês, eu vou considerar a outra alternativa que eu já falo para vocês. A luz preta, pessoal, ela é ausência de luz, não existe luz preta. Todo objeto é preto porque ele não está refletindo nenhuma luz. Alternativa B. Um objeto de luz tem essa cor, pois absorve a cor azul. Perdão, pessoal. Um objeto azul tem essa cor, pois absorve a cor azul e reflete todas as outras. Errado. A gente vai ver o porquê nessa aula. Um objeto preto tem essa cor, pois reflete todas as cores. Errado. Um objeto preto não reflete nenhuma cor. Alternativa D. Um objeto verde tem essa cor, pois absorve todas as cores, menos a cor verde, que é refletida. Correto, pessoal. A alternativa correta era a alternativa B. Perdão aí pelo gabarito errado lá no maestro. A gente vai ver exatamente o porquê. A gente enxerga ele verde porque ele reflete a cor verde. Essa cor verde que ele está refletindo é a que chega nos nossos olhos. A gente vai ver com calma isso na aula de hoje. Então vamos lá. A aula de hoje é sobre o módulo 8 da apostila de vocês, cores, sombras e penumbras. E para isso eu vou retomar alguns assuntos que a gente viu nas aulas anteriores de espectro eletromagnético. Eu já conversei isso com vocês sobre o que são as cores. Pessoal, o que são as cores? Nada mais são que as diferentes frequências da luz visível no espectro eletromagnético. Vocês lembram desse exemplo aqui que tem na apostila de vocês? Eu trabalhei bastante em aula com vocês. Todas as faixas de frequência do espectro eletromagnético. Lá na acho que penúltima aula que eu tive com vocês. Então as ondas de menor frequência são as ondas de rádio. Aí conforme vai subindo a frequência a gente entra no infravermelho. Depois entra na luz visível, que começa pelo vermelho. Vai passando lá laranja, verde, azul e assim por diante. Até chegar no ultravioleta. Depois vai para o raio-x e raios gama. Então a luz visível que a gente enxerga é composta por um espectro de várias frequências de luz, cada uma representa uma cor. Então a de menor frequência é o vermelho e vai subindo por todas as cores do arco-íris até chegar no violeta, que é a de maior frequência. Beleza, pessoal? Não tem dificuldade nenhuma em saber o que são as cores. Basicamente são frequências de luz diferentes. Beleza? Então, mais uma vez mostrando a imagem para vocês do álbum do Pink Floyd lá, se eu não me engano é o The Dark Side of the Moon, no qual ele mostra a decomposição da luz branca em diversas cores. Isso aqui, pessoal, se vocês lerem na apostila de vocês, tem um exemplo bacana, um textinho bacana contando a história disso. Diz que o Newton, lá por volta dos anos 1600, durante a peste negra que assolava a Europa, uma das maiores pestes que atacou a humanidade aí, assolava a Europa, ele estava retido em quarentena na fazenda da mãe dele. Como ele estava lá retido, ele resolveu continuar os estudos dele e foi lá que ele descobriu essa propriedade da luz. Descobriu que a luz branca nada mais é do que a soma de todas as outras cores. A luz branca é composta por todas as cores, as outras cores em conjunto. Bem interessante isso aí, né? Uma situação bem análoga à que a gente está. Uma bela coincidência aí. Interessante, a apostila de vocês também traz uma atividade aqui bem interessante, pessoal, sobre essa questão das cores. Se vocês abrirem lá, ou pode acompanhar pelo vídeo aqui, ele traz um exemplo no qual tem uma mesa preta com uma cartolina branca e uma bola vermelha. Aí ele joga uma lanterna de luz branca. O que acontece? A bola é vermelha. Por que ela é vermelha? Porque ela está absorvendo todas as cores que essa luz branca está mandando.
A única que ela não absorve é a vermelha, então ela reflete a luz vermelha. Essa luz vermelha que ela está refletindo chega aos nossos olhos e a gente enxerga ela como vermelha. A cartolina é branca, está refletindo todas as cores da luz branca, por isso ela continua branca. E a mesa é preta por quê? Porque ela está absorvendo todas as cores e refletindo nenhuma, por isso que ela fica preta. A cor preta na verdade é a ausência de luz. Aí o exercício aqui propõe o que aconteceria se você jogasse uma luz verde nessa estrutura aí. O que aconteceria? A bola que era vermelha ficaria preta. Por quê? Porque ela é capaz apenas de refletir a luz vermelha. Como a gente não está enviando mais a luz vermelha, está enviando somente a luz verde, ela fica preta. Ela absorve essa luz verde igual ela estava absorvendo todas as outras cores. Então ela fica preta. A cartolina que é branca, agora reflete apenas a luz verde, porque é a única cor que ela está recebendo. Então é a única que ela consegue refletir a luz verde, por isso a gente enxerga ela como verde. E a mesa preta continua preta, porque ela continua absorvendo a luz verde igual ela estava absorvendo todas as outras cores. É um exemplo bem legal, pessoal, para ilustrar essa situação, esse fenômeno. Voltando, pessoal, agora eu gostaria de mostrar uns simuladores para vocês. Vou mandar o link deles para vocês e vocês conseguem acessar em casa para quem quiser, mas eu vou explorar eles aqui com vocês no vídeo. Então, pessoal, aqui repetindo o experimento que o Newton fez lá na casa dele durante a quarentena dele da peste negra. Vamos lá. Aqui, se eu jogasse um raio de luz de uma única cor, no caso a cor vermelha, ela passa por esse prisma. Esse prisma nada mais é que um bloco triangular de vidro ou acrílico. É um meio diferente de propagação que faz com que a luz sofra um desvio. Vocês vão aprender isso mais para frente com mais calma. O que é interessante de mostrar que cada frequência de luz tem um desvio diferente, porque ela tem uma velocidade de propagação diferente. Então, se a gente começa na luz vermelha, ela tem esse desvio. Se a gente vai mudando, pessoal, a cor, você pode ver que ela vai... Vocês vão vendo aqui, ó, que ela vai desviando mais ou menos. Então, vai mudando a posição desse raio de luz. É por isso que se a gente manda um raio de luz branco, as cores se separam e a gente tem aquela imagem igual a do álbum do Pink Floyd. A luz vermelha ela é que sofre um desvio menor, então ela continua aqui em cima. A luz violeta é aquela que sofre o maior desvio, então ela vem aqui para baixo. Todo mundo conseguiu entender isso? Espero que sim. Qualquer coisa vocês abram aí o simulador no computador de vocês e façam o teste aí, façam essa brincadeira. É bem legal de brincar. Outro simulador que eu trouxe aqui para vocês é o simulador das cores. O que acontece, pessoal? Se eu tenho uma lâmpada, aqui ó, no caso uma lanterna, emitindo a luz branca, essa luz branca chega aos nossos olhos e a gente interpreta ela como luz branca. Células lá na retina dos nossos olhos compreendem essa luz como a luz branca e enviam um sinal para o cérebro que interpreta como a luz branca. A gente pode também enviar uma única frequência de cor. Então, se a gente tem uma luz azul, o cérebro enxerga ela como uma luz azul, por exemplo. Se ela for amarela, como amarelo. Se for vermelha, como vermelho. E assim com todas as outras cores. Agora, e se a gente coloca um filtro, pessoal? Olha que interessante. A luz branca, ela é a soma de todas as cores. Então, se a gente coloca um filtro amarelo, o que acontece, pessoal? Só o amarelo vai passar. Todas as outras cores vão ser barradas e apenas a frequência do amarelo passa. Isso vocês podem fazer, não é difícil de fazer, com um celofane. Pega uma lanterna aí de luz branca, dessas de LED, coloca um papel celofane de qualquer cor e você consegue filtrar. Se ele for azul, a luz vai ficar azul. Se ele for verde, a luz fica verde. E assim com todas as demais cores, do vermelho ao violeta. Agora, se eu coloco um filtro violeta numa lâmpada de luz amarela, não passa luz nenhuma. Só vai passar se o filtro for amarelo também. Se ele for de qualquer outra cor, não passa porque a luz amarela tem somente
a luz amarela. Se eu ponho um filtro azul, eu tenho que ter uma lâmpada azul para que ela consiga passar do filtro. Bem legal, né, pessoal? Aqui, ó, para demonstrar também a soma dessas cores, apesar dos raios de luz não se interferirem, a gente interpreta eles juntos. Então, se eu tenho, por exemplo, a luz azul sendo emitida por uma lâmpada, eu posso ter a luz vermelha, perdão, e a luz azul. As duas vão se juntar e a gente vai interpretar a mistura dessas cores. Então, se a gente tem só a vermelha, nosso cérebro interpreta como vermelho. Se a gente coloca o azul junto, a gente interpreta a soma dessas cores. Se eu troco o azul, por exemplo, pelo verde, vai estar lá a soma do vermelho com o verde, que é o amarelo. Posso deixar só o verde, fica verde. Se eu coloco o azul junto, a gente está vendo aqui a soma dessas cores. Não precisa ser duas só, tá, pessoal? Se eu coloco as três, que junta todas as cores, a gente enxerga o branco. Vocês entenderam, pessoal? É isso que acontece quando a gente enxerga os objetos. Voltando então aqui para a nossa apresentação, dando continuidade aí, encerrando a parte de cores e entrando aí na parte de sombras e penumbras, a gente vai trabalhar com dois conceitos, o de sombra e o de penumbra. O que é sombra, pessoal? Sombra é meio intuitivo, é fácil, mas vamos colocar o conceito formal aqui para vocês conseguirem ter bem claro na cabeça de vocês. O conceito de sombra nada mais é que o espaço sobre o qual a luz não incide diretamente, ou seja, não tem luz naquele espaço, é a sombra. E o que vem a ser penumbra também, pessoal? Não sei se vocês já ouviram falar nessa palavra, mas a penumbra nada mais é que a área quase escura que fica entre a luz e a sombra, né? Fica ali bem na divisão entre a luz e a sombra. É uma área que está recebendo um pouquinho só de luz direta. Não chega a ser a ausência total de luz, mas também não está sendo iluminada diretamente. Então ela está ali recebendo um pouquinho só de raios de luz. Isso é o que a gente chama de penumbra. Então, para ilustrar melhor, a gente traz aqui os exemplos dos eclipses, pessoal. Primeiro, antes de entrar em eclipse, perdão, aqui está uma ilustração para mostrar o que seria a sombra. A gente tem uma fonte de luz que está incidindo sobre um objeto, e esse objeto forma uma sombra num anteparo, que pode ser uma parede. Toda essa região que não tem luz a gente chama de sombra. Uma fonte de luz, um exemplo de penumbra seria se a gente tivesse uma fonte de luz extensa, no qual a gente tem uma região que nenhum raio de luz chega, que é a sombra, e uma região que poucos raios de luz conseguem atravessar e chegar, que a gente chama de penumbra. E a gente tem o resto da região que todos os raios de luz chegam, que é a região iluminada, não é sombra nem penumbra. E essa seria aqui a vista frontal se a gente enxergasse essa região aqui da parede de frente. Então é muito comum a gente ver isso aqui, pessoal, nos eclipses. Então o que vem a ser o eclipse solar? Para vocês não esquecerem. O eclipse solar é aquele no qual a Lua fica entre a Terra e o Sol. Então a Lua está no meio dos dois. Tem uma região, então a luz do Sol vindo em direção à Terra se choca com a Lua projeta uma sombra na Terra. A região que não recebe nenhum local de luz é a sombra, e as pessoas que estão nessa região aqui da Terra conseguem enxergar o eclipse total. Mas tem determinadas regiões em volta dessa sombra que chega uma parte da luz. Uma parte da luz chega, e essa região aqui a gente chama de penumbra. As pessoas que estão nessa região conseguem enxergar um eclipse parcial. Então aqui um exemplo de um eclipse total. Para as pessoas estarem vendo essa imagem aqui do meio, elas têm que estar na região de completa sombra. A gente consegue ver esse círculo preto dentro dessa região de luz, é a Lua tampando o Sol, para quem está vendo daqui da Terra. Agora, quem está na região de penumbra não consegue ver o eclipse total, vê um eclipse parcial, porque um pouquinho de luz sempre atravessa. Então a gente está vendo aqui o Sol, a Lua começa a entrar na frente,
mas ela nunca vai entrar totalmente na frente, ela nunca vai ficar certinho na frente. Então a gente sempre enxerga um pedacinho do Sol até que a Lua saia e o Sol continue lá inteiro, como é na maior parte do tempo. Agora já no eclipse lunar, pessoal, é aquele no qual a Terra fica entre a Lua e o Sol. Então a situação se inverte. Então o Sol está projetando a luz dele até a Lua, mas a Terra está na frente fazendo sombra. A Lua ela fica totalmente coberta na sombra. E nesse momento em que a Lua está completamente na sombra da Terra, é um eclipse total. Quando a Lua se desloca e fica na região de penumbra, é um eclipse parcial. Então vamos lá. Aqui a gente tem um exemplo de um eclipse lunar. A Lua aqui está inteira, a Terra começa a entrar na frente, começa a fazer sombra, até que a Terra fica completamente na frente da Lua, fazendo uma sombra. Por que ela fica avermelhada, pessoal? Porque um pouquinho de raio de luz passa. Esse pouquinho de raio de luz ele está atravessando a atmosfera da Terra para chegar na Lua. O que acontece quando a luz do Sol atravessa a atmosfera da Terra e chega na Lua? Essa luz ela é filtrada por causa das partículas da atmosfera, poluição, gases, etc. E apenas a luz vermelha consegue passar. Predominantemente é a luz vermelha que passa. Então essa luz vermelha, um pouquinho dela, acaba chegando na Lua e por isso ela fica avermelhada. É por isso que também no pôr do sol a gente consegue ver o céu bem vermelho. É o mesmo princípio. Essa luz do pôr do sol está atravessando uma camada grande aí da atmosfera e ela acaba ficando avermelhada. A luz vermelha é a que mais consegue atravessar essa camada de poluição, por isso a gente enxerga o pôr do sol mais avermelhado. É por isso também que no eclipse lunar a Lua fica avermelhada, porque apenas o raio de sol vermelho consegue atravessar pela atmosfera terrestre e chegar na Lua. Mas enfim, a Lua continua se movimentando, a Terra vai saindo da frente dela e todo o Sol começa a iluminar ela de novo. Esse é o eclipse lunar, tá bom, pessoal? Vocês já viram sobre os eclipses lá na aula de astronomia, se eu não me engano, no 6º ou 7º ano. E aqui, pessoal, tem o link das simulações que eu fiz para vocês. Eu vou mandar isso no ClassApp também, para ficar mais fácil de vocês acessarem. Tem um último aqui, pessoal, que é do micro-ondas, que eu vou abrir aqui agora para vocês, que é referente à aula lá de ondas eletromagnéticas, mas eu trouxe agora para exemplificar sei que eu já falei isso para vocês, mas eu achei interessante trazer para vocês como que o micro-ondas funciona de maneira mais didática. E esse aqui você não consegue abrir direto no simulador, você tem que instalar. Então eu vou mostrar aqui para vocês. Você vai abrir esse link. Ele vai abrir uma página no navegador. Espera aí só um minutinho, pessoal, que tá lento o negócio aqui. Ele vai abrir essa seguinte página aqui no navegador. Você faz o download, instala rapidinho e você já consegue usar o simulador. As outras páginas aqui, pessoal, elas não vão abrir diretamente, igual eu mostrei para vocês, elas vão abrir aqui. A das diferentes cores vai abrir aqui, é só você dar play. E a do desvio da luz também é só você dar play e selecionar a parte dos prismas. Tem a parte do desvio da luz, tem a parte do prisma e tem a parte avançada. Vai lá na parte do prisma que vocês conseguem. Como funciona esse aqui do micro-ondas? Só para finalizar a aula, pessoal. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Tá perdido o negócio aqui, pessoal. Rapidamente, vou instalar ele de novo. Tá aqui, ó. Aqui a gente tem as moléculas de água que estão dentro dos alimentos que você coloca no micro-ondas. Esse azul grandão é a molécula de oxigênio e aí é o elemento do oxigênio.
E os pontos vermelhos são os hidrogênios, por isso que é H2O, 2 hidrogênios e 1 oxigênio. O que acontece quando você liga o micro-ondas? Essas ondas eletromagnéticas começam a agitar as partículas e, consequentemente, a temperatura sobe. A temperatura nada mais é, pessoal, do que o grau de agitação dessas moléculas, ou seja, o quanto as moléculas se agitam. Perdão. Agora, só que isso, claro que isso aqui é uma simulação. Na verdade, a gente tem muito mais moléculas juntas, se chocando o tempo todo, tá, pessoal? Quanto mais elas se chocam, ficam agitadas, se chocam, maior é a temperatura. Então, aqui um exemplo: você põe lá um suco, um leite aí numa caneca e põe para esquentar no micro-ondas, as partículas estão lá na movimentação natural delas, na temperatura natural delas, vamos supor lá em torno de 20, 25 graus. Aí você liga o micro-ondas, elas começam a se agitar, bater umas nas outras, se chocar contra a parede e a temperatura sobe. Bem legal, né, pessoal? Então é bem facinho, é só baixar, ligar ele, não precisa nem instalar e vocês já conseguem utilizar. Beleza, pessoal? Espero que todo mundo tenha compreendido a aula aí. Qualquer dúvida pode mandar para mim lá no Clesep. Façam os exercícios aí do plural. Eu vou mandar eles antes. Eu acho que 9 horas lá o sistema já vai estar disponível para vocês. Mas vocês continuam tendo até as 11h59 para resolver eles. A aula também eu vou enviar agora cedo. E qualquer dúvida manda para mim ao longo do dia, para que eu consiga responder e retornar e vocês consigam fazer as atividades ainda dentro lá do prazo estabelecido. Então, mais uma vez, pessoal, fiquem em casa, não saiam aí de casa somente se for realmente necessário. Tomem as medidas aí de higiene que estão sendo pedidas aí pelas autoridades e não se preocupem, vai dar tudo certo, vai passar, já tudo volta ao normal. Beleza, pessoal? Até a aula que vem, não deixem de estudar, mas aproveita aí, assiste um Netflix, joga videogame, conversa com os amigos aí à distância, tá legal? Pessoal aí que tava com aquele negócio lá do câmbio, como é que você tava falando com os gringos? Aproveita aí, fala bastante com eles. E bom dia a todos e até a próxima. Valeu, pessoal.